A primeira palestrante, a Roberta Esperandio Trespadini. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo e tem mestrado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora do curso de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e professora militante da Escola Nacional Florestan Fernandes. Ela já é doutora, tá? Ah, ela já é doutora. Parece que quando ela foi convidada, ela ainda era doutoranda. Bom, Roberta, 25 minutos, a gente vai te avisando, 10 minutos, 5 minutos, tá? Bom dia. Bom dia. É a fome, é a fome. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores do evento a possibilidade de socializar aí e debater um tema que é um tema que diz respeito à nossa história cotidiana, ainda que não se apresente assim, vivendo no urbano, né? Mas que é o nosso cotidiano. Então, assim, participar de uma mesa de questão agrária reforça a necessidade de ressignificar o sentido do urbano e industrial numa sociedade que perpassa pela lógica sistêmica do capitalismo dependente. Então, eu vou fazer uma fala, e vou pedir desculpa pelo acelerado do processo. Eu costumo ser muito didática nas minhas exposições, no cuidado e no rigor metodológico, mas eu vou atropelar um pouquinho por conta do tempo, né? E a gente vai dando conta do processo na medida que a gente for dialogando aí, se conseguirmos dialogar. E queria agradecer a possibilidade, inclusive, eu me meti nessa mesa junto com a Fran e com a Maristela, porque é o tema que eu venho vivenciando, se vivência é igual a praxis, vivenciando nos meus últimos 15 anos de vida. Então, me sinto à vontade para dialogar com essa categoria, que eu também venho aprendendo com ela há uns 10 anos, desde que voltei do México, né? Então, estar aqui foi intencionalmente colocado, pedido por mim, de sair de uma mesa e vir para essa, exatamente para aprender com as colegas e para trazer mais lenha para a fogueira. Feitos os 2 primeiros minutos, faltam 23, eu queria dividir a minha fala em 3 momentos para reforçar o pano de fundo que explicita a construção da centralidade da questão agrária para essa categoria. E o primeiro ponto de reflexão tem a ver com compreender a questão agrária como a estrutura do capitalismo dependente. Por que isso é importante? Porque a questão agrária, na América Latina e no Brasil, explicitou uma forma muito particular de ser dentro da engrenagem geral do capital. A tal ponto que, no Marx, a acumulação originária era entendido como a gênese do capital. No capitalismo dependente, a acumulação originária é a forma de ser do capitalismo. Não é a acumulação originária na colonização, é a acumulação originária hoje. O que é a acumulação originária? São as formas de expropriação e expoliação que permitem concentrar riqueza natural, transformando-a em riqueza capitalista. Portanto, a acumulação originária, que é uma característica de transição do mercantilismo para o capitalismo na Europa, para nós ela é um mecanismo de fundamentação, se alguns quiserem usar esse termo, do nosso subdesenvolvimento permanente. Depois de economias autônomas, economias ditas aí independentes formalmente no século XIX. Então, esse é o primeiro movimento que eu queria reforçar. Se a questão agrária é a permanência da acumulação originária, que o Harvey vai chamar de acumulação por espoliação, né? No livro Novo Imperialismo, o que fundamenta a centralidade da terra e da questão agrária como uma questão social muito particular? 2 elementos chaves, na minha opinião. O primeiro elemento
é que é por conta da forma conteúdo particular da terra no capitalismo dependente, engrenagem do capitalismo como totalidade, que um fundamento vai ser muito específico da nossa história passada presente, que é o fundamento da superexploração da força de trabalho. Não é possível acumulação originária, presente, sem continuidade de um tipo muito particular de exploração, que é produzir na terra com o fim de apropriar-se dessa produção fora daqui, no capitalismo geral. Não sei se eu me explico. A superexploração é a forma, seja ela o pagamento abaixo da média da gente reproduzir nossa força social, ou seja ela a maior intensificação do trabalho, a superexploração é a raiz da acumulação originária. E por que ela é a raiz da acumulação originária? Presente. Porque é por conta da forma como o trabalho é levado no campo, que o trabalho na cidade, o trabalho dos migrantes, é muito precarizado desde a sua gênese. Então, todo o boom da Revolução Industrial dos anos 30 em diante contou com uma lógica agrária cujo sentido do trabalho era uma extração abusiva de valor, ou de sobretrabalho. Então, a superexploração é a categoria analítica que explicita por que nas cidades vivemos uma precarização muito particular ao longo da nossa história industrial. É impossível falar em superexploração na cidade sem entender qual é a sua raiz, qual é a composição média da taxa de exploração no capitalismo dependente. Então, eu estou jogando um problema. Eu estou dizendo, a principal questão social de um capitalismo dependente tem a ver com o trabalhador do campo. Tem a ver, na lógica da nossa formação sócio-histórica, com uma remuneração inexistente no campo. Por que a remuneração no campo é inexistente? Porque o trabalho no campo é familiar, não é individual. Porque a estrutura do trabalho, na composição média da taxa média salarial, é familiar. Se eu me refiro às pequenas produções. Se eu me refiro às grandes produções, o debate é assalariado. É aquele proletariado que o Ricardo acaba de falar para nós. Então, vejam, a questão agrária é uma questão social no Brasil? Se sim, o que a fundamenta? E como a explicamos para lutarmos contra ela? Contra essa questão agrária, latifundista, monocultora, extratora de recursos e extratora de sobretrabalho. Então, a minha tese é que sim, e que ela é o fundamento da dependência na sua perspectiva marxista, portanto, na teoria marxista da dependência que a fundamenta, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria reforçar. O segundo ponto, que a gente estuda muito pouco, não digo a gente, não só os assistentes sociais, mas mesmo os economistas vinculados à economia política, tem a ver com explicitar a vigência da renda da terra. A renda da terra, quando Marx a estuda, ela tem 3 características muito particulares. Ela é renda absoluta, que tem a ver, por ter terra já ganho. No capitalismo, já tenho aquilo que se chama hoje mercado futuro, né? Mercado derivado. Só por ter terra, e por ter terra no Brasil, já tenho possibilidade de ganho. Então, a renda da terra é o mecanismo da acumulação por expoliação, ou acumulação originária presente. Tudo bem? Mas a renda absoluta é, tenho mesmo que não produza nela. Portanto, imagina, apropriar-me de grandes pedaços de terra numa sociedade marcada pelo extrativismo colonial é acumular riqueza na sua forma originária. Mesmo que não vire riqueza capitalista, já é riqueza pro-capitalismo, que é diferente. Mas o Marx definiu outras 2 que eram a cara do desenvolvimento capitalista, que é a renda diferencial do tipo 1 e do tipo 2. A renda diferencial do tipo 1 tem a ver com todos os mecanismos que facilitam a mercadoria terra ser escoada. O que é isso? Renda diferencial do tipo 1 tem a ver com localização, com todos os mecanismos que eu utilizo para facilitar o escoamento da produção dos recursos naturais extraídos. Tudo bem? Então, ela é central, por exemplo, para os Estados Unidos, para o imperialismo norte-americano.
estadunidense. Por quê? Quanto mais a América como um todo pertence ao imperialismo dos Estados Unidos, mais a logística ele refunda desde a tecnologia. Por exemplo, a IRSA. A nova lógica de reestruturar os nossos dutos de infraestrutura para escoar pelos dutos os nossos minerais, gás e petróleo. Então, a IRSA ela é um canal de reestruturação que vem de Puebla, no México, passa pelo Panamá e chega na América do Sul. Isso significa dizer que as veias abertas elas estão agora reconfiguradas por esses mecanismos tecnológicos de... quando a gente tem um problema de coração, você não coloca uma válvula externa? Não é assim que a ciência funciona? Na nossa extração de recursos minerais também. Depois de 500 anos de extração de recursos e de exploração, eu agora construo dutos altamente tecnológicos que escoam a mesma mercadoria, como se ela fosse um bem inesgotável. Mas ela é um bem esgotável, porque é um recurso natural. Né? Que, aliás, o nome de recurso já é indevido, né? Porque o recurso é o humano que chama, né? Por isso que alguns humanos nos chamam também de recursos humanos. O humano nominou a terra como recurso e nominou os seus pares como recurso. Logo, o humano é muito racional. Muito humano. Tanto que transforma o humano em recurso humano. Interessante, né? Como a lógica do extrativismo é cotidiana. Então, a renda diferencial do tipo 2, ela é a mais perversa dentro da composição das rendas da terra. Porque ela é o mecanismo de concentração e centralização de capital. Ela tem a ver com incorporação tecnológica para a aceleração da produtividade média do trabalho no campo. Ou seja, se para produzir café nos grandes cafezais paulistas eu precisava de colonos pobres europeus, agora eu refundo isso e integro a cadeia da produção, os pequenos agricultores, que vão transformar sua diversidade em monocultivo, mas eu crio todo um processo de exportação absolutamente tecnológico, que vai desde o processamento do café até o empacotamento a vácuo, tudo bem? Para exportação em esteiras altamente avançadas, com navios que diminuem e encurtam o tempo de chegada dessa mercadoria valiosa nos Estados Unidos e no mundo. Portanto, não me interessa quem produz o café, me interessa a escala técnico-científica da cadeia produtiva do café, ainda que ele se seque ao sol por uma cultura milenar originária dos nossos pequenos agricultores latinos. Então, a renda da terra é a forma de ser da extração de valor no campo. A renda da terra no século XXI se incorpora uma segunda variável, que é o capital financeiro especulativo da terra. Então, existem outras formas de valorizar a terra. Vou tentar ser didática. Basta ter renda absoluta para produzir valores maiores que o valor atual. Isso é especulação. A especulação, ela não tem a ver já com a produção da mercadoria. Ela tem a ver com a antecipação do quanto posso ganhar amanhã por ter absoluto território profundo, produtivo, rico em recursos. Por exemplo, o aquífero Guarani, a Amazônia, né? Então, em linhas gerais, a minha leitura é de que a questão agrária na América Latina e no Brasil refunda o sentido da extração de valor nas indústrias, porque tem na terra a sua matriz central. E por conta da gente ser 85% de pessoas vivendo nas cidades, a gente invisibiliza o debate da terra e trabalha as cidades e o operariado industrial como se a sua raiz não fosse o camponês, ou o explorado no campo, que também tem que se assalariar por conta das condições que vive no campo. Então, eu vou para um terceiro elemento. Eu falei que hoje eu vou ser acelerada, eu não sou assim. Em geral, eu tomo Rivotril antes. Eu sou super... Então, hoje eu não tomei porque eu sabia que não ia dar tempo. Ela falou que já trouxe o copo para tomar. A terceira característica, então, a acumulação originária passada, presente e futura, renda da terra como fundamento da produção de valor,
campo e cidade. E eu queria trabalhar um pouco com mais cuidado um terceiro mecanismo, que um autor pouquíssimo estudado no Brasil, venezuelano, chamado Ludovico Silva, definiu como a mais-valia ideológica. O Ludovico Silva, ele, nesse livro, A Mais-Valia Ideológica, ou A Teoria do Valor de Uso em Marx, desde a América Latina, ele insistia nos anos 70, nesse mesmo momento em que o Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e a saudosa Vânia Bambirra, que nos deixou o ano passado, produziam seu escopo teórico da teoria marxista da dependência, o Ludovico insistia que a gente não poderia subestimar o impacto da extração de valor na subjetividade dos sujeitos em qualquer lugar onde eles estejam. E eu quero reforçar esse tema. A renda da terra, da forma como ela é extraída hoje, nos territórios produtivos latino-americanos, e quando eu falo latino-americano, eu falo Brasil, porque a gente fala muito do Brasil como se o Brasil fosse a América Latina, em geral, né? Mas é muito diferente. Eu vou pegar só um minutinho para falar sobre isso. Eu acabo de ir para a Bolívia, pelos movimentos da Via, fazer um trabalho com os camponeses cocaleiros. Ir a Cochabamba e ver o que é o extrativismo mineral a tarro aberto, a céu aberto, é absurdo. É uma cidade que ela está toda em torno a um buraco. Um buraco. E o que é o buraco? É a continuidade do milenar extrativismo mineral. Só que agora sob a ótica do capital. Só que é muito diferente. É o mesmo movimento num processo muito diferente, que é o processo incaico. Os trabalhadores que estão extraindo, superexplorados desse lugar, ainda falam línguas originárias. Ainda preservam nos seus territórios produções originárias, que não tem nada a ver com a nossa lógica colonial. Nada a ver. Compõem um todo diverso e uno que não explicita as diferentes engrenagens que dão resultado ao mesmo processo, que é a produção sem fronteiras do valor que se valoriza, ou seja, da acumulação de capital. Então, na mais-valia ideológica, a gente precisa pensar em 3 elementos chaves. O primeiro elemento é a consolidação de uma matriz urbano-industrial que não se identifica com o rural. É a consolidação de um modelo educativo perverso que transformou a ideia do rural camponês em ideia do atraso. E isso é perverso porque a luta do camponês vai trazer com isso uma luta que é distante da minha realidade. E vai consolidar entre a própria classe trabalhadora diferenças na leitura da luta de classes. Diferenças, por exemplo, como via uma cidade descolada do campo se visualiza a luta do sem terra. Então, essa característica é uma característica que foi consolidada junto com a apropriação monocultora de terras. Esvaziar sentidos coletivos de produção de vida. Essa é a primeira questão. Então, eu me diferencio do outro ainda estando muito mal na cidade, mas não sou igual àquele do campo. Essa é a primeira coisa que precisa ser entendida por nós como um problema, como classe, né? Porque se eu não me visualizo como classe igual ao outro do campo, então o campo não existe como classe. O campo é uma outra identificação de luta, que, na verdade, é um problema. Se a classe é a classe, então como é que eu me visualizo e me encontro nesse processo? Uma segunda matriz resultante dessa ideologia mais-valia ideológica esvaziadora de sentido de classe é uma produção de vida sem sentido nenhum sobre alimentação. Se come na cidade sem se perguntar o que se come. O esvaziamento político-ideológico e mercantil de não se perguntar como se produz aquilo que come, permite o campo continuar sendo esvaziado e sendo renda absoluta da terra, por conta desse intencional mecanismo de expulsão do campo, como reserva futura de valor. Vejam, o que eu estou querendo dizer é que a violência da produção com veneno, resultante do imperialismo estadunidense no nosso continente, tem impactos cotidianos na assistência social. Por exemplo, no tema da saúde. Né? Quanto mais a gente come mal,
o Josué de Castro dizia isso em 36, 50, 70. Há duas formas de comer mal. A primeira é endêmica, não comer. Mas e a epidêmica? Que é comer e não ter os nutrientes básicos para viver bem. Então, nós vivemos a fome como um processo estrutural inerente ao capitalismo dependente. Comemos mal, comemos todos mal. Bebemos mal, porque os mananciais estão todos privatizados. É um absurdo pagar por beber água. É um absurdo. Mas é o absurdo do capitalismo. Mas, na medida em que a gente liga o start da mais-valia ideológica, trabalhar para sobreviver, a gente não faz as perguntas elementares da sobrevivência, que é o que como, quem produz o que como e como me relaciono com quem produz o que como. Não há relação entre quem come e produz, não há relação entre perguntar-se o que se come. Portanto, não me importa como é a vida de quem produz. E há uma terceira característica, em cima da mais-valia ideológica, que eu queria que a gente também discutisse, porque me parece que ela reacende o nosso debate de ressignificar o sentido, o summa causae, dizem os quechuas, né? O sentido de produção de vida ou de produção orgânica de vida, que tem a ver com a criminalização da vida no campo. Agora, eu acabei de receber a mensagem dos amigos de Minas que a polícia já está desapropriando um dos nossos acampamentos no sul de Minas, com 1.000 famílias. Nessa região, são 5 acampamentos com aproximadamente 1.000 famílias cada um. Vocês têm noção do impacto que significa isso? 1.000 famílias sendo despejadas agora? Um processo de despejo efetuado por uma polícia militar truculenta, que assume os espaços chaves de reprodução do capital e que já criminalizou sem terra como vagabundo, não trabalhador. Ninguém discute a produção de vida no campo como os produtores dos alimentos. Discutem como os invasores. E nós, na nossa produção industrial urbana, que também somos sobrecarregados de uma escala de trabalho absurda e alienadora por excelência, não nos perguntamos quem são os dorsos que, nesse momento, são os dorsos que mais vão apanhar. E esses dorsos estão claros, são os trabalhadores das periferias urbanas e são os trabalhadores do campo. Então, tem um terceiro, esse é o terceiro problema. A criminalização é para todos, mas parte expressiva de nós foi educada para não brigar, para aceitar. E outra parte que briga foi projetada pelos meios de comunicação como uma briguenta invasora. Então, se eu não me identifico com o campo, se eu não reconheço que o alimento precisa ser pensado como a matriz da minha existência, e se a criminalização tem direção central, que sentido tem todos esses 3 mecanismos da mais-valia ideológica para a reconfiguração da acumulação originária agora no Brasil? Então, eu estou querendo reforçar, aceleradamente, agora respirando, porque eu já cheguei nos 22 e vou desacelerar. O que eu estou querendo reforçar é que a questão agrária tem uma centralidade tão central, estou sendo redundante para brincar com um negócio, tem uma centralidade tão primordial que ela se transformou em periférica. Ao não se transformar a questão agrária em debate central, se continua expandindo o campo e pressionando as cidades a serem ainda mais precarizadas. Portanto, a minha questão para discutir com vocês é essa. A quem interessa a discussão da questão agrária? E a quem não interessa discutir questão agrária? Porque não interessa ao capital que se discuta a questão agrária. Porque vai mexer com o agronegócio e vai mexer com a consciência na cidade da produção de vida. Então, em linhas gerais, existem alguns atores sociais, sujeitos sociais, que nos ajudam muito a repensar o nosso momento. Eu não venho do serviço social, mas eu aprendo com o serviço social há muito tempo, né? E esses são polêmicos e enormes debates que temos entre colegas, né? Se eu preciso, de fato, fazer serviço social ou se dá para eu já me sentir categoria sem ser assistente social, né? Esse é um debate profundo. Eu já me sinto assistente social.
né? Mas eu não tenho título de assistente social, então tem um problema aí, entre o ser e sentir, né? Mas isso é real, isso tem implicações reais, né? Eu não posso atuar, obviamente, nos espaços que corretamente vocês atuam e precisam atuar mais. E digo mais, eu brincava com a Fran ontem, eu estou participando de processos de desapropriação, né? Estou participando, parece que onde eu estou indo está tendo desapropriação. Cheguei em Minas, está tendo, já falei com os amigos, né? Vou ver se eu consigo chegar aí. Eu queria perguntar para vocês por que num processo de desapropriação não tem assistente social? Porque, vejam, eu queria entender isso. Na desapropriação de terça-feira, no Paraná, onde eu vivo agora, eram 250 famílias e eram aproximadamente 430 crianças. Não precisa de assistentes sociais numa desapropriação? Com policiais, com 600 policiais altamente armados fazendo a desintegração ou o despejo? Na minha leitura, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque são as que dominam os processos, inclusive, de dizer, ó, aqui não dá, né? Aqui precisa de outras instâncias. Aqui vocês não entram. Então, assim, não é intencional termos poucos assistentes sociais nesses espaços? É uma pergunta. Ou qual o impacto no conflito agrário do Brasil de termos mais assistentes sociais? Qual o impacto nesses processos? São perguntas, né? A questão é que, nas nossas atuações, ainda é muito pequeno o número. E, sem dúvida nenhuma, é uma categoria que tem elementos para ajudar nesses processos, que eu não visualizo, só visualizo uma outra categoria que também ajuda muito, quando ela é formada para isso, que são os nossos advogados populares, que ajudam muito, mas que são 0,2% dos 99,8% do total, né? Os nossos advogados da RENAP. Isso tudo para dizer que o momento atual exige a gente discutir quem são os sujeitos políticos revolucionários. E como estão articulados como classe em unidade esses sujeitos. Sem discutir. Não, acabei, agora eu prometo que eu acabei. Deu 26, já vi que eu vou parar. Enfim, eu vou parar por aqui, mas vou dizer que eu reforço, desde a crítica da economia política, que, se a gente conseguir dar centralidade ao debate de questão agrária, a luta por terra deixa de ser a luta do camponês e passa a ser a luta da classe trabalhadora por uma vida mais digna, mais forte e com produção de menos venenos de todas as ordens, que vai do alimento até o pensamento. Obrigada e que a gente faça um bom debate. Muito obrigada, professora Roberta. E a gente já passa a palavra imediatamente para a professora Maristela Darnboro. Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, questão agrária e movimentos sociais do campo. Professora, 25 minutos. Você controla isso? Pode ir. Eu sou... ela... Bom dia, né? Quase boa tarde, né? Estamos aqui já no último minuto da manhã, né? Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa mesa discutindo um tema que para mim é muitíssimo importante e caro e do qual eu venho batalhando na profissão desde os idos dos anos 90, né? E muito bom, eu acho que uma iniciativa fantástica, né, que os mineiros coloquem um tema que hoje é mais central do que nunca para a sociedade e para a profissão, né? Então, eu queria agradecer, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com as colegas, né, colegas que eu não conheço, que eu conheço, estou conhecendo agora, né, e conheço já há algum tempo. Então, muito bom estar aqui com a Roberta, que eu conheci ela, já ouvi falar, né, já nos conhecíamos assim de nome, né, eu conheci a Roberta, mas que eu fiquei muito feliz de conhecê-la e estar aqui debatendo, né?
e dizer o seguinte: você não precisa fazer serviço social. Você unicamente tem que vir nos provocar. Provocar o serviço social, você já vai estar cumprindo um papel muito importante para o serviço social. Agora, se quiser, claro, obviamente, pode fazer, que nós te acolheremos com muito, muito bom grado. Tá? Bom, o que eu me foi incumbido de falar aqui, né? É difícil falar de questão agrária e é mais difícil ainda falar da relação da questão agrária com o serviço social. E isso que me deram como tarefa nessa manhã, né? Por que é difícil? É difícil porque tem muito pouquíssima coisa produzida no âmbito da profissão sobre esse tema e muito menos ainda produzido sobre essa relação que se estabelece entre o serviço social e a questão agrária. E também eu acho que é muito difícil porque nós não conseguimos ainda, e eu acho que a Roberta nos provocou muito nesse sentido, estabelecer os nexos entre as questões que atingem e que fazem parte do cotidiano profissional, que fazem parte das pesquisas, que estão presentes no processo de formação do serviço social com o tema questão agrária. Nós não conseguimos ainda resolver esse imbróglio. E eu acho que nós temos que nos debruçar sobre isso, nós temos que realmente enfrentar essa questão. E eu parto do pressuposto e parto de uma afirmação de vários autores, né, alguns autores que vêm discutindo a questão agrária, que, na verdade, essa relação é extremamente tênue, quase que inexistente. Nós praticamente não conhecemos o mundo agrário, nós não conhecemos a população do campo, né? Ou achamos que não conhecemos, porque nós conhecemos, né, porque são parte dos nossos usuários também, né? E não conhecemos o debate que existe no âmbito das ciências sociais sobre a questão agrária. Então, me parece que isso é um desafio. E por que eu coloco desafio? Eu acho bem na direção, e eu quero trabalhar bem na direção que a Roberta nos trouxe, da centralidade da questão agrária no Brasil, historicamente falando. Nós não podemos pensar do Brasil, desde a sua formação enquanto nação, até os dias atuais, a questão agrária e a centralidade. E na centralidade da questão agrária quando se refere à questão social, que eu acho que é o que nos desafia. Ou seja, eu concordo aqui com a Raquel, né, que é uma profissional e pesquisadora que também vem discutindo esse tema, que a questão agrária é uma particularidade da questão social. Ou seja, nós não entenderemos a questão social no Brasil se nós não entendermos a questão agrária. Isso, para mim, é fundamental. Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos que colocar o debate da questão agrária em outro lugar na profissão. Não é nesse lugar de um espaço restrito que alguns profissionais que se dedicam e que um dia se encontraram com esse tema em função do seu interesse de pesquisa, em função da sua militância ou em função da sua prática profissional, se encontraram, então vamos discutir questão agrária. A questão agrária, eu não quero ser pretensiosa, porque esse é o meu tema de estudo, mas eu acho que ela tem que ser central e ela tem que perpassar diversos debates e diversas discussões que são feitas pelo serviço social. E aí eu digo, nós entenderemos a questão social no Brasil se não entendermos a forma como se constituiu a questão agrária no nosso país. Isso, para mim, é fundamental. Mas eu queria, assim, para começar, eu queria apontar um pouco essa ausência, né? Essa ausência do debate da questão agrária e esse distanciamento entre a profissão e as problemáticas agrárias. Acho que é muito fácil de entender no decorrer da história, né, no processo de constituição do serviço social, né, até os final dos anos 70, que a profissão, de certa forma, esteve ausente em absolutamente todas as discussões. Ou seja, na verdade, a profissão, por não ter acúmulo, por ser, de certa forma, mediada pelo Estado e pelas políticas sociais, ela
ela não se debruçou até então sobre os grandes temas que são fundantes da questão social no Brasil. Então, nós podemos pensar a origem, né, do serviço social, o tratamento, por exemplo, a inserção do serviço social nesse momento, né, nos espaços das periferias, onde a questão agrária era latente, né, porque a maioria daquela população era migrante, expulsa do campo. O momento do serviço social nos anos 40, quando há um aprofundamento da industrialização no Brasil e que não poderia se compreender as determinações que constituíam, né, o espaço de trabalho do serviço social e que, na verdade, não foi considerada, não foi levada em questão pela profissão. O único lapso de tempo que o serviço social se aproxima da questão agrária, nesse decorrer da história, foi através do desenvolvimento de comunidade, novamente pautada pelos programas, pelas políticas, numa perspectiva de integrar essa população ao projeto, né, vigente, ao projeto sustentado na ideia de que o campo era o atraso, que tinha que modernizar esse campo e que incorporar essa população dentro da lógica do capitalismo urbano-industrial. O único momento que ele se aproxima de uma forma crítica, embora nos anos 60 haja um esforço aí de fazer a crítica via movimentos, pela incorporação também de algumas ideias um pouco mais progressistas em função da sua relação, principalmente com a igreja, né, no seu veio progressista, e através de alguns movimentos de base que existiam nesse momento, mas que foi totalmente abortada, né, e que não atingiu o conjunto da categoria, absolutamente foi um espaço muito restrito. E isso também se reproduziu, certamente, no período da ditadura militar, que o projeto para o campo, nesse momento, foi no sentido de modernizar o campo, isso significou modernizar sem transformar, sem modificar a estrutura de propriedade do campo, e que isso significou a expulsão, a expropriação, a precarização das relações de trabalho dos trabalhadores do campo, e que o serviço social esteve totalmente, né, desatento a essa questão. Mas eu queria continuar essa provocação. A partir dos anos 80, o debate do serviço social supera, né, dá um salto de qualidade, e consegue realmente se reorganizar e dar um salto de qualidade no sentido de fazer a crítica ao conservadorismo, e que significa também fazer a crítica à própria sociedade, fazer a crítica ao Estado, fazer a crítica às políticas sociais, ou seja, constituir um projeto profissional crítico que nós conhecemos até hoje como projeto ético-político. Ou seja, os anos 80, e é disso que eu quero chamar a atenção. A partir dos anos 80, que nós colocamos a questão, que nós entendemos que a questão central da nossa profissão é a questão agrária, desculpa, a questão social, este momento que é decisivo para nós pensarmos realmente qual é o papel da questão agrária, né, para constituir, né, a questão social, a profissão não conseguiu dar esse salto de qualidade, como deu, por exemplo, para entender determinações que estão presentes no mundo urbano, determinações que estão presentes na vida e nas condições de trabalho do trabalhador urbano, que estão presentes no âmbito das políticas sociais, ou seja, eu queria problematizar isso. Por que o serviço social, né, a partir desse momento, ainda não consegue, né, se apropriar, entender e compreender que a questão agrária ela precisa fazer parte tanto do debate quanto dos processos de intervenção que se dão a partir dessa relação. E que determina isso? Então, existem alguns estudos, algumas hipóteses que apontam para isso, né? Que a inexistência de políticas sociais para o campo, para a população do campo, isso acaba nos afastando, de certa forma, né, do mundo agrário, em função do nosso vínculo orgânico na implementação das políticas sociais, principalmente.
Há um outro debate, que é colocado muito pela Marilda, que nos diz o seguinte, que o serviço social avançou muito, né, em relação ao deciframento dos processos que se referem ao Estado, né, às políticas sociais, mas pouco avançou em relação de conhecer o mundo do trabalho, conhecer as determinações que constituem o cotidiano de trabalho, que constituem o nível da produção, e que isso também, de certa forma, pode estar impedindo essa forma de apropriação mais consistente do mundo do trabalho, da questão agrária na profissão. Mas eu acho que isso demanda estudos realmente para compreender esses processos. A questão é o seguinte, eu venho assim, me debruçando um pouco em cima desse tema, desde os anos 90, e eu digo que, nos anos 90, quando nós começamos a discutir, nós éramos em 3 profissionais, né, que nos encontrávamos de forma mais sistemática nos eventos da profissão. E o que eu estou percebendo, a partir, principalmente, do início dos anos 2000, que essa temática vem, de certa forma, se espraiando para um setor, um conjunto de profissionais que estão realmente preocupados com o tema da questão agrária. Se hoje nós formos nos eventos, nós vamos perceber, por exemplo, que a mesa temática sobre a questão agrária, ela se ampliou. Nós temos profissionais que estão discutindo isso no nível das universidades, nas pesquisas. Nós temos, uma certa forma, um aumento de profissionais inseridos em determinados espaços aí, né, de trabalhos nos espaços rurais. E eu queria dizer o seguinte, eu tenho não sei se chega a ser uma hipótese, uma tese, enfim, alguma coisa que não é pesquisa, então não posso afirmar, mas uma impressão de que, na verdade, esse aumento, né, e, de certa forma, essa preocupação maior sobre a questão social que se dá principalmente nos anos 2000, ela não foi pautada em função de um aprofundamento do debate no serviço social que possibilitou essa aproximação. Na verdade, quem nos pautou foram os movimentos sociais. Quem nos pautou, quem nos obrigou a enfrentar esse tema, quem nos disse da importância da questão agrária no Brasil foram os movimentos sociais. E que isso não é ruim, é bom. Mas que isso, de certa forma, mostra algumas falhas ainda. Porque, na verdade, nós, pela nossa afinidade política com as lutas sociais, né, com os movimentos sociais, né, no Brasil, em função também da escolha política, né, que orienta o nosso projeto profissional, nos aproximamos dos movimentos sociais e, num determinado momento da história, em função também de um certo esvaziamento político, em função da fragilização de outras forças políticas, principalmente PT, CUT, que eram as grandes referências e que orientavam, de certa forma, a nossa ação política, nós nos aproximamos principalmente dos movimentos sociais do campo, e eu digo aqui especificamente do MST. Então, nós tivemos uma aproximação a esse movimento que, no início, nos foi dado em função da militância, que nos aproximou do tema dos movimentos sociais, mas que, em segunda ordem, nos aproximou do debate da questão agrária. E eu acho que isso é a grande questão. Qual é o grande dilema que nós temos aí? Ir para além dessa aproximação que se dá via movimentos sociais, incorporar e realmente fazer esse debate consistente e conseguir avançar no sentido de superar alguns limites que nós temos hoje na compreensão desse tema e que ele é fundante também para o serviço social, na medida que ele funda também a questão social no Brasil, né? Bom, então, o que nós temos? Na verdade, nós temos... Os profissionais estão sendo chamados
a dialogar com os movimentos sociais. E, se a gente for fazer um levantamento das pesquisas, nós temos pesquisas que iniciam com o debate dos assentamentos rurais, né, que passam para a discussão dos movimentos, da organização política dos movimentos sociais do campo. Nós temos discussões que estão mais nesse nível dos movimentos sociais, mas que depois passam a pautar outros temas. Passam a pautar a discussão da alimentação, passam a pautar a discussão da migração, campo-cidade, passam a pautar também a discussão da reforma agrária, do papel da reforma agrária. Enfim, começa a surgir, no âmbito da categoria, uma série de outras discussões que estão presentes e que vão nos ajudar também a pensar essa discussão. Nós temos também, no âmbito da intervenção, que também muito pautado pelos movimentos sociais, né? A inserção de profissionais, por exemplo, no âmbito das universidades, nós temos vários projetos de extensão que têm vínculo com os movimentos, mas que têm vínculo também com os assentamentos, que estão dialogando com a realidade agrária. Nós temos muitos profissionais, e temos um aqui na mesa, que estão vinculados aos programas, né, que é a TER, que é um programa para assessoria do trabalho no campo. Enfim, nós temos uma inserção que vem aumentando e que, de certa forma, tem um vínculo muito forte para se pensar esse tema. Bom, se for assim, eu queria trazer algumas discussões para a gente pensar. Não sei como é que está meu tempo, estou perdido. Tá, bom. Eu queria trazer, então, nessa linha, né, algumas questões para nós pensarmos, né, e para nós começarmos a aprofundar essa discussão dessa relação da questão agrária com o serviço social, né. Eu vou partir dessa mesma linha argumentativa, que é a discussão, embora esse avanço, embora, de certa forma, que essa temática está sendo um pouco mais discutida, a nossa relação ainda com a questão agrária é extremamente tênue, insuficiente e que precisa ser aprofundada. Tá? Embora nós tenhamos avançado muito a partir dos anos 2000, embora nós tenhamos vários profissionais que estão se debruçando, nós tenhamos uma inserção maior nos campos de trabalho, nós precisamos aprofundar essa temática e nos incorporarmos, de certa forma, nesse espaço. Mas eu queria, assim, tentar tratar um pouco o que determina esse distanciamento, né? Dentro da minha concepção. Na verdade, o avanço que nós tivemos, o aprofundamento que se constituiu no serviço social, a partir dos anos 80, e que vem se aprofundando, o acúmulo teórico, o debate do serviço social, que hoje é extremamente reconhecido no âmbito das ciências sociais, não conseguiu ainda superar uma dualidade, né, entre o campo e a cidade. Ou seja, o serviço social, e isso não é por um descuido, isso é em função das fragilidades ainda que nós temos, que precisam ser superadas. Nós ainda trabalhamos, né, e ainda discutimos, e o debate ainda se processa, obviamente, que com profissionais aí que vêm discutindo isso com muita competência, mas ainda reproduzimos uma certa dualidade entre campo e cidade. Ou seja, o campo, que é o lugar do atraso, né, e a cidade, que é o lugar do moderno. Nós trabalhamos ainda com uma concepção de questão social muito importada do modelo europeu. Ou seja, nós trabalhamos muito mais a questão social a partir da relação de assalariamento urbano do que incorporando as particularidades da organização do trabalho e da exploração do trabalho, muito bem apontado aqui pela Roberta. Ou seja, nós não conseguimos ainda incorporar no debate da categoria determinações que são fundamentais para compreender a questão social. E isso nos coloca ainda nessa dualidade campo-cidade.
Isso ainda nos coloca numa segmentação entre urbano e rural. Na verdade, nós não conseguimos ainda estabelecer os nexos e compreender que realmente o urbano e o rural eles estão dialeticamente, né, encontrados e que, na verdade, embora as particularidades dessas dimensões, elas estão inseridas no mesmo projeto, que é o projeto hoje que a Roberta nos apresentou, o projeto que está assentado na necessidade de superexploração da força de trabalho e que significa aí a constituição do capitalismo dependente e a produção de determinados produtos para o mercado externo, principalmente. Nós vivemos hoje um processo de reprimarização da economia, que alguns autores vêm apontando, e que, na verdade, mostra que tanto a agricultura quanto, né, o espaço urbano industrial, eles estão assentados dentro do mesmo projeto, que isso os aproxima. Então, nesse sentido, eu queria apontar o seguinte: eu acho que nós temos que pensar, dar mais densidade à discussão da questão social e tentar aprofundar esses nexos com a questão agrária. Acho que temos esse desafio. E eu acho que esse desafio ele se dá no nível da pesquisa, né? Eu acho que nós temos que compreender realmente, no nível da pesquisa, e as particularidades da realidade brasileira, né, com mais profundidade, que isso nos possibilita avançar no sentido de superar essa dualidade. E eu acho que isso está dado no nível da formação, e aqui eu queria chamar a atenção. Esse debate apareceu lá no momento da discussão das diretrizes de 96, mas o que aparece para o serviço social? A necessidade de discutir a questão agrária e que apontou para a constituição de disciplinas que discutem a questão agrária. Eu acho que isso é importante, mas isso é muito pouco. Se a questão agrária não permear as diversas discussões do serviço social, que se refere à questão social, que se refere à formação do Brasil, que se refere às disciplinas que discutem os fundamentos do serviço social, se não perpassar esse debate que se dá no interior de várias disciplinas do serviço social, nós não vamos conseguir superar esses limites que estão sendo colocados aí na formação profissional. Então, nós temos que avançar nesse sentido, nós temos que nos debruçar sobre isso. Eu acho que isso compete a alguns profissionais, né, no nível da pesquisa, mas eu acho que, no nível da incorporação, isso nós temos que provocar o conjunto da categoria para fazer isso. Os profissionais que estão, os professores, os docentes que estão nas universidades, realmente é inadmissível hoje que não tenham, né, um conhecimento mais aprofundado sobre as determinações que constituem a questão agrária no Brasil. É fundamental para que nós conseguimos realmente decifrar os processos que estão presentes hoje no cotidiano profissional, nos espaços de trabalho do serviço social. Então, isso é uma provocação. Enfim, e que isso também, né, a provocação é no sentido que nós temos que ampliar o nosso espaço de trabalho, né, os nossos espaços de trabalho nos espaços urbanos. E que isso significa ocupar determinados espaços que hoje estão sendo ocupados por outros profissionais. Tem uma discussão muito forte que coloca que, na verdade, o serviço social não está no espaço agrário em função também da inexistência de políticas sociais destinadas para esse público. Mas, na verdade, há uma série de frentes de trabalho, há uma série de espaços de trabalho que nos possibilitam, se não fazer um diálogo, estar mais vinculado diretamente ou somente com o campo, nos possibilitam um diálogo com essa população. E, mais do que isso, né, colocando aqui também uma discussão feita pela Raquel, que ela diz o seguinte: existem duas possibilidades de inserção da questão agrária nos espaços de trabalho. Um é nos inserindo nesses espaços que dialogam diretamente com a questão agrária. Mas outro também é estarmos atentos que, na verdade, na discussão que nos espaços, principalmente da assistência, de determinadas políticas sociais, esses usuários que chegam ao serviço social,
e que esvaziamos eles de conteúdo, ou seja, tiramos daí a categoria trabalho, né? Eles não são trabalhadores, eles são usuários. Grande parte desses usuários ou são expulsos do campo, ou são trabalhadores temporários que chegam até a assistência pedindo, buscando a possibilidade de sobrevivência, ou que buscam a política de saúde em função também das condições de saúde extremamente precárias hoje dos trabalhadores do campo. Enfim, nós temos que realmente estar atentos a essas determinações para entender quem são esses usuários. Bom, enfim, uma série de outras discussões que poderiam ser feitas aqui, mas que, em função do tempo, nós vamos parar, mas dizer o seguinte, fazer um apelo, que nós nos debruçamos sobre esse tema, que entendamos a importância dele e que nos colocamos também nesse lugar de provocar o conjunto da categoria para a importância do debate, da discussão política. A reforma agrária hoje é um dos grandes dilemas, né, presentes e que nós precisamos enfrentá-lo. Obrigada e desculpa aí. Para adensar, então, o nosso debate sobre serviço social e questão agrária, nós passamos, então, a palavra para Franqueline Teto dos Santos, que é assistente social, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Suas pesquisas e estudos estão na área de ruralidade, serviço social e políticas públicas. Franqueline tem experiência em assessoria e extensão rural, docência no ensino superior e assessoria a projetos sociais e aos movimentos sociais. E também é militante do MST. Bom, boa tarde. Boa tarde já a todos e todas. Não, marque para mim também, eu vou olhando aqui. Tá bom. Se a última fala tem os seus ônus e bônus, né? O bônus de já ter tido introduções e das colegas Maristela e a Roberta já terem trazido elementos centrais que vão encurtar bastante a minha necessidade de alguns elementos para expor e que eu assino embaixo com toda certeza dos elementos que foram colocados e problematizados sobre o significado da questão agrária na sociedade brasileira, no processo de formação social brasileira e ainda na nossa sociedade hoje, com a centralidade, né, a centralidade da questão agrária. E a professora Maristela trazendo os elementos, né, para pensar, para refletir, para problematizar sobre a relação do serviço social com a questão agrária. Também já dizer assim que participar desses debates para mim eu me sinto bastante privilegiada e enriquecida por poder usufruir de momentos para nós trocarmos experiências, reflexões, no sentido de nós nos apropriarmos cada vez mais e mais coerentemente sobre a importância, né, da questão agrária para a compreensão das desigualdades sociais no conjunto da sociedade brasileira, e não apenas pensando as populações do campo, as populações rurais, mas ao conjunto da sociedade brasileira. E nesse evento grandioso que, né, a categoria aqui em Minas Gerais está de parabéns. E como eu atuo em assistência técnica, extensão rural, principalmente, já há uns 10, 11 anos, e desde a minha formação profissional, minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de grupo de pesquisa sobre cultura, identidades, fazendo extensão em assentamentos do MST. Então, e ver, assim, nesses 10 anos, de fato, concordando com a professora Maristela, de que eu acompanhando esses 10, 11 anos, de que apenas nesses últimos anos, eu diria principalmente 3, 2 anos, como tem sido recorrente, né? Hoje eu não preciso procurar locais, eventos ou provocar, no serviço social, especialmente, porque em outros âmbitos, como tenho uma relação com o MST desde a graduação também,
se discute profundamente sobre a questão agrária, sobre as questões do campo, mas no serviço social, né, não via há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás tantos espaços de discussão sobre serviço social e questão agrária como tenho visto nesses poucos últimos anos, né? O que me faz, que faz a gente pensar, o que é importante também pensar o porquê disso, né? Claro que não é um processo natural e também contraditório ou ambíguo do que isso pode significar, né? Para mim tem um elemento aí do agravamento da questão social, das expressões da questão social no campo, e há uma determinada forma de lidar com as demandas sociais do campo que não vai atingir o cerne, a medula da questão agrária, mas vai minimizar os problemas sociais do campo, da população rural, principalmente, com medidas sociais, com políticas sociais, principalmente com as políticas no campo da assistência social, em que os assistentes sociais têm uma presença muito mais efetiva do que outros profissionais, né? Mas também, a partir dos anos 2000, tem crescido bastante, teve um avanço significativo de experiências de políticas públicas para os trabalhadores rurais, para os segmentos de trabalhadores rurais, que requer a atuação dos assistentes sociais, não só as políticas sociais da seguridade, as que nós conhecemos tradicionalmente, né? da assistência, da saúde ou da previdência social, mas outras políticas que, direto ou indiretamente, requerem a atuação de um profissional da área social. E, felizmente, né, em muitos casos, onde os assistentes sociais têm atuado, tem mostrado a relevância dessa profissão, a capacidade técnica, teórica e política dessa profissão, que vai aí conquistando espaços ocupacionais, sejam em organizações não governamentais, sejam em projetos sociais, ou nas entidades vinculadas aos movimentos sociais, de certa forma, descobrirem, né, o serviço social na sua conotação crítica e podendo se desfazer de preconceitos de um imaginário do serviço social como aquele profissional da beneficência, da benevolência. E eu me lembro assim, que, de uns anos para cá, em que o MST se aproximou bastante de assistentes sociais da universidade, e eu ouvia de colegas, até da direção, de se surpreenderem com o que encontraram na formação articulada com os assistentes sociais, com o serviço social, né? Do caráter crítico, da profundidade crítica das formulações teóricas do nosso debate e da possibilidade de intervenções profissionais no cotidiano das populações rurais ou dos movimentos do campo, que é o que eu conheço mais de perto, de não diferente desse imaginário que se tem do serviço social. Eu digo isso pela minha experiência no MST, quando eu fui trabalhar no MST. Antes de mim, haviam tido 2 assistentes sociais no programa Lumiar, que foi o primeiro programa de assistência e extensão rural, voltado exclusivamente para os assentamentos rurais, foi uma grande conquista, tinham 2 assistentes sociais. Depois disso, tiveram lapsos de descontinuidade, mas, quando eu fui trabalhar, só tinha eu como assistente social. Hoje, nós somos 7. E não tem mais por conta da retração na contratação dos assistentes sociais, a sobrecarga de trabalho, né, os reflexos da precarização do trabalho, que nós sofremos disso também diretamente. Também tenho visto que, observo que, como a Maristela falou sobre essa aproximação da provocação dos movimentos sociais nas universidades, nos cursos de serviço social, e os cursos de serviço social do Pronera têm cumprido um papel importantíssimo. Do que eu tenho visto, as universidades que têm crescido a participação nesse debate, a contribuição nesse debate sobre a questão agrária e o serviço social, são universidades que têm a experiência do serviço social, das turmas de serviço social da terra, do Pronera. O FRJ, recentemente fui conhecer
a turma de lá de Fortaleza, do Ceará, do Pronera do Ceará. E isso tem tido ganhos importantíssimos, interessantíssimos para visibilizar a importância desse tema da questão agrária e para provocar uma outra leitura por parte dos agentes sociais sobre a questão agrária, né? A gente vinha comentando de ontem para cá, né? Dos espaços, as oportunidades que eu tenho ido, é muito comum os assistentes sociais que irem para um debate sobre serviço social e questão agrária, né, colocando esse tema de uma forma geral, mas ainda que em outras nuances dessa grande temática, são os profissionais que atuam e se atuam nessa área, ou que tenham alguma afinidade com o MST. Aí vai lá participar por conta dessa situação, da sua condição mais pontual. E um equívoco também de considerar, né, pelas questões que já foram colocadas aqui anteriormente, de que as nossas origens, né, do nosso processo de desenvolvimento, de institucionalização do serviço social, que se dá hegemonicamente nos centros urbanos, com as populações urbanas, mas a nossa lacuna de não enxergar as raízes rurais da formação dessa classe operária com a qual nós vamos trabalhar nas nossas origens, e também as poucas produções que vão visibilizar o trabalho do assistente social diretamente com as populações rurais, né? Concordando de que traz muitos prejuízos para a nossa compreensão a dicotomização do campo, da cidade, do rural e do urbano, mas, né, a gente entende de que que há também as suas diferenciações, né, enquanto modo de vida, enquanto aspectos culturais, as formas de crença, as relações de trabalho, não são as mesmas, né, no cotidiano, né? Embora, claro, isso não justifique uma dicotomização, mas há diferenciações, há uma unidade, né, na totalidade social, mas com as suas particularidades. E, no caso do serviço social e do trabalho do serviço social com as populações rurais, há raríssimas produções sobre isso, e, na verdade, a que eu conheço diretamente, não vai tratar diretamente sobre isso, mas, uma vez que vai abordar sobre a ideologia do desenvolvimento de comunidade, a Safira Bezerra Mann, ela vai tocar nesse período histórico em que, como ela vai dizer, que os assistentes sociais saem da cidade para o campo. Sai no sentido de que o campo, a população rural, passa a ser a população em que os assistentes sociais vão intervir diretamente com a intencionalidade de provocar, coerente com a ideologia desenvolvimentista e de modernização do campo, que a gente chama modernização conservadora do campo, de adequar as populações rurais, de fazê-las integrar a um projeto nacional de desenvolvimento. E, uma vez que as populações rurais, né, década de 30, 40, ainda 50, até a década de 70, que é apenas na década de 70 que a população rural é ultrapassada pela população urbana, né? É na experiência dos métodos de desenvolvimento de comunidade, de organização de comunidade, as experiências das missões rurais e o início de ações e serviços públicos que depois vão conformar o que hoje a gente chama assistência técnica e extensão rural. Nesse período aí, os assistentes sociais vão atuar diretamente com as populações rurais, porém, como a professora Safira Mann, ou a própria Yamamoto também vai fazer a ressalva, de que nós nos inserimos nesse processo, nesse trabalho direto com as populações rurais, num projeto, no âmbito da ideologia do desenvolvimentista, de provocar uma modernização das populações, de provocar uma modernização
do Brasil para acompanhar, né, os países chamados países desenvolvidos, mas a nossa inserção, a nossa saída da cidade para o campo vai ser para criar as condições favoráveis para a acumulação capitalista no campo. Então, as experiências e métodos e técnicas de organização de comunidade, desenvolvimento de comunidade, têm uma influência diretamente dos princípios norteadores e pedagógicos norte-americanos, que vai ter como uma grande bandeira dessa modernização e dessa integração da população rural aos projetos nacionais pela via da educação. Não só, tanto no que diz respeito à qualificação da mão de obra, né, a população rural era uma população eminentemente pobre, analfabeta e que vivia em precárias condições de vida, né? Naquela perspectiva de individualização dos problemas sociais, de responsabilização dos indivíduos sobre os seus problemas, a função desses métodos, dessas técnicas, principalmente do desenvolvimento de comunidade, vai ser de contribuir para que essas populações rurais elas alcancem as condições de acompanhar um processo de desenvolvimento, de se modernizarem e de elas saírem da sua condição, utilizando dos seus recursos próprios da comunidade, do engajamento, da participação, que é o que vai ser problematizado pela AMAN também no seu livro sobre ideologia e desenvolvimento de comunidade, de integrá-las a esse projeto. Então, é uma qualificação, prevê a qualificação da mão de obra, mas também uma mudança de mentalidade dessas populações, sem esquecermos que Juscelino Kubitschek deixava bem claro da importância de provocar de intensificar e provocar a modernização do campo e das populações rurais, não por um aspecto humanitário, né? Claro que há o fato da degradação social e do agravamento das expressões da questão social no campo, que atingiam e ainda hoje atingem, principalmente as populações rurais, mas em função de garantir, como ele dizia, uma paz social, tendo em vista a ameaça dos ventos comunistas na América Latina. E, dizia ele, uma população pobre, analfabeta, incapaz mentalmente de acompanhar os processos de modernização, são alvos fáceis, nos meus termos, são alvos fáceis dessas ideologias revolucionárias ou comunistas, né? Então, nossas origens junto à população rural têm marcas conservadoras e controladoras. Não dá para a gente aprofundar, mas as missões rurais, no segundo período do Vargas, ele cria o serviço social rural, que não era para intervenção inicialmente dos agentes sociais, mas depois serão incorporados. A criação de órgãos de assistência social e agrícola aos trabalhadores rurais, porém o serviço social no rural, e especialmente no desenvolvimento de comunidade, predominam como espaço de reprodução da ideologia dominante, como eu disse, e, como a Yamamoto coloca também sobre esse período, sim, são várias experiências distintas, mas que, igualmente, procuram soluções técnicas para os problemas que são estruturais, né? E, obviamente, estarão fadadas a diminuir as tensões, melhorar minimamente as condições de vida ou de trabalho da população rural, mas que estão distantes de resolver estruturalmente as razões e as fontes dessas desigualdades sociais que se acirram no campo junto à população rural. O rural, então, como lugar do atrasado, né, o reacionarismo da burguesia agrária no Brasil, a invisibilização intencional da questão agrária, do problema estrutural da sociedade brasileira, quanto à posse e à propriedade da terra, e em função dos interesses da submissão do campo ao capital,
desencadeou e desencadeia uma trajetória histórica de violação dos direitos sociais da população rural. E tem alguns... Não, se der tempo eu coloco depois. Da população rural. Eu até trouxe alguns dados em uns slides sobre como se agravam essas condições precárias de vida e de trabalho da população rural, mas aí eu trouxe um computador da minha irmã, que não tem o PowerPoint, tem um programa lá meio maluco que acabou desconfigurando todos os PowerPoints. Mas a gente, se for pesquisar os dados, vai ver que se há ainda uma marca muito forte do analfabetismo na população brasileira, ele é maior nas populações rurais, né? Se há ainda uma defasagem no saneamento ambiental das moradias do conjunto da sociedade brasileira, se agrava nas moradias das populações rurais. E assim por diante. Então, como eu disse, embora seja apenas na década de 70 que a população brasileira, que a população rural, que a população urbana ultrapassa a população rural, mas há um longo processo de negligenciamento e de negligenciamento, de não reconhecimento de direitos sociais para essa população rural e para os trabalhadores rurais, né, que especialmente nas décadas de 30, nas décadas de 40, terá um avanço na legislação social para os trabalhadores urbanos, mas que vai ser extremamente tardio esse reconhecimento de direitos das populações rurais e, no primeiro momento, o reconhecimento dos direitos sociais, uma legislação social para a população rural se limitava aos assalariados rurais, vai se dar, essas conquistas legais, elas se darão principalmente no âmbito da legislação assistencial, e ainda aplicadas na lógica do favorecimento, do apadrinhamento, né, com as marcas das relações de poder oriunda das relações de trabalho no campo. Embora não deixe de ser marcos importantes, né, especialmente entre os anos 45 e os anos 70, não coincidentemente, é o período histórico de emergência e consolidação das organizações dos trabalhadores rurais no campo, as uniões, as ligas, a exemplo das ligas camponesas em Pernambuco, a criação da UTAB. É nesse período em que há a emergência dessa organização, do fortalecimento das lutas sociais no campo, que tensiona o Estado a reconhecer legalmente os direitos também dos trabalhadores rurais, né? Então, são marcos importantes como resultado dos tensionamentos sociais em favor dos trabalhadores rurais, no desenvolvimento das relações de produção no mundo rural. Bom, dar uns saltos aqui, uns saltos olímpicos. Uns saltos olímpicos, mas que são necessários, né? Então, de 44 a 74, tem uma série de promulgação de legislações, de regulamentações, ou de criação de órgãos que são voltados para atender essas demandas e minimizar essas tensões, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que não vai dar para tratar sobre elas aqui. E apenas nos anos 80, com a Constituição Federal de 88, é que há uma universalização formal dos direitos sociais para a população rural, colocando a população rural também como uma população que tem o direito das políticas de seguridade social, que até então se restringiam à assistência e, em alguns aspectos, algumas categorias de trabalhadores rurais no âmbito de direitos previdenciários, né? Eu costumo dizer que a Constituição de 88 traz os avanços nos marcos regulatórios, nos limites das conquistas de cidadania, mas nós chegamos atrasados nessas conquistas cidadãs e é como a gente chegasse numa festa, super animados para ir para uma festa, e quando chega na festa, a festa acaba, porque vem as investidas neoliberais, e logo, ainda contraditoriamente também
nesse período, né, de promulgação da Constituição de 88. Então, essas conquistas, essa universalização dos direitos sociais, ela se dará no âmbito formal para a população rural e que serão suplantadas, extremamente prejudicadas com a era neoliberal, nos anos consolidadas e intensificadas nos anos 80. O que nós temos vivenciado a partir dos anos 90, alcançando os anos 2000 e mesmo os governos do PT, né, dando outro salto olímpico, mas para colocar uma determinada análise, né, de que, embora houveram avanços em termos de reconhecimentos legais, né, de direitos sociais para a população rural e de políticas públicas para o desenvolvimento da pequena produção, da pequena e média produção, os PAAs, PENAI, políticas específicas para o segmento da pequena agricultura, mas, né, foi visível e é visível o privilegiamento de um determinado modelo, né, de uma constante renovação do velho, constante renovação do privilegiamento de um modelo agroexportador e de estímulo e de privilegiamento do agronegócio em detrimento da agricultura camponesa, e que não é por acaso, né? Então, é muito comum a gente usar a expressão de que há uma ausência do Estado no meio rural, há uma escassez de recursos para as políticas para a população rural, mas o que há, de fato, é uma opção por uma determinada forma de lidar com a questão agrária e com as demandas que vêm da população rural. E isso ficou bem claro dos últimos governos, né? O trato da questão agrária, das demandas sociais, o trato em relação aos problemas e às carências da população rural, a partir de políticas compensatórias, imediatistas, focalistas, principalmente de transferências de renda, decorrente das pressões sociais, especialmente da importância dos movimentos sociais, né? Se a gente pega como exemplo a criação dos assentamentos, tem um estudo do professor Sérgio Leite, o impacto dos assentamentos no Brasil, que ele vai apontar que até os anos 2000, dos 92 assentamentos que haviam sido criados, apenas 4 não tinham sido criados a partir de um conflito social. A limitada política chamada de reforma agrária, mas que é apenas de criação dos assentamentos, é limitada em função da pressão dos movimentos do campo que deflagram visivelmente os conflitos sociais, né? A política de assistência técnica e extensão rural, embora sendo um direito constitucional dos trabalhadores rurais, o último censo agropecuário de 2006 aponta que 22% dos estabelecimentos, apenas 22% têm assistência técnica, e assistência técnica de forma fragmentada, descontínua, que hoje tem, amanhã não tem. A gente costuma falar lá nas equipes técnicas, né? Até quando a gente vai estar trabalhando nos assentamentos? Até quando? Porque depende, historicamente, da opção e da decisão dos governos de ter ou não ter, e como ter. E temos hoje, numa lógica, como a professora Racheles colocou, extremamente gerencial e problemática. Assim, se eu for contar como é o escopo do convênio da assistência técnica para os assentamentos que eu trabalho, né, é a definição de quantidade de famílias. Na equipe que eu trabalho, na região que eu trabalho, são 2 assistentes sociais para 10 municípios, 21 assentamentos, 1.800 famílias. Ou seja, eu digo para o colega nosso estagiário lá, não se angustie, eu já consegui me trabalhar para isso não virar uma angústia, porque eu sei que não é incompetência da minha parte acompanhar as demandas e assessorar as demandas de 1.800 famílias. Se for contar as pessoas, né, isso se extrapola absurdamente, né? E com horas para fazer reunião, com horas para fazer um seminário, com o número de famílias a serem atendidas por mês, por ano, tudo isso,
a forma gerencial que a gente tem hoje da TE. O PA, o PNA, o PNHR, além de outras questões que demarcam bastante os serviços, as políticas sociais no meio rural, que o que eu tenho visto, e não são casos eventuais, é da precariedade dos serviços, das políticas, da operacionalização das políticas sociais no meio rural. É como se fosse aquele conceito, né? Se uma população que pouco tem, o pouco que tiver já vai ser suficiente e já deve achar bom e agradecer. Então, né, a qualidade dos serviços, a distância dos equipamentos sociais, o desconhecimento até de profissionais em que os serviços, as políticas sociais, elas estão instaladas nas sedes dos municípios, mas sequer conhecem onde ficam os assentamentos, naquela ideia de vir até o serviço e de não considerar as populações rurais e a dos assentamentos ligadas com os movimentos sociais como demandatárias dos serviços sociais ali também no município, embora estando na área rural. Para finalizar mesmo, para nós não deixarmos passar o nosso contexto atual, de que se a coisa, quando pior está, pior pode ficar e tem ficado a cada zap que a gente recebe. A cada WhatsApp que se recebe, né, em relação à população do campo, aos projetos e as políticas públicas para o campo, né, para mim, a transferência, a absorção, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo absorvidos as suas ações e seus programas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para mim foi uma explicitação daquilo que já vinha se desenhando, né? A questão agrária vai ser tratada como política social e política social compensatória, né? A confirmação de que não se tem interesse nenhum em uma democratização mínima que seja da terra. E o que está bastante explicitado na agenda ruralista para o novo governo, antes mesmo do Temer golpear de vez, né? Eu não sei se vocês leram lá o que eles chamaram da pauta positiva apresentada pela Frente Parlamentar Agropecuária, em que as prioridades que eles vão apontar para o biênio 2016-2017 são exatamente as que nós estamos vendo implementadas desde a extinção do MDA, ao que nós temos visto não de morte no INCRA, a gente brincava bastante, e o INCRA está tão morto que só falta enterrar, só ele que não sabe, alguém precisa avisar. E agora vai ser, literalmente, isso tem muitas chances de acontecer. E só para vocês verem como qualquer semelhança não é mera coincidência, eu vou só ler alguns tópicos, que diz assim: a agenda ruralista tem como prioridade, aponta questões das inúmeras que eu considero graves, né, e nós temos falado, as mesas têm falado sobre isso, os debatedores, sobre a revisão da legislação e o processual esvaziamento do INCRA, que ainda é hoje, mesmo com as suas limitações, né, o órgão executor da política chamada de reforma agrária. Aí diz uma das prioridades: a política de redistribuição de terra mostrou-se incapaz de oferecer chances econômicas às famílias rurais mais pobres e não alterou os índices de concentração fundiária. Até eles reconhecem isso. Como não existe mais demanda social pelo acesso à terra, que eu não sei onde eles encontraram substância para essa afirmação, a extinção do INCRA é uma consequência lógica e deveria ser substituído por um Instituto de Terras, conforme propõe o Sindicato dos Técnicos de Autarquia. Então, a gente só está esperando o decreto oficial de enterro do INCRA, de extinção. Os assentamentos rurais deverão ser objeto de políticas públicas únicas, destinadas ao grande público dos pequenos produtores, a chamada agricultura familiar, sendo abandonada a distinção programática e de políticas diferenciadas entre as categorias de produtores. Uma alfinetada direta nas políticas, nos programas que são voltados
para os assentamentos rurais. Depois vai falar sobre a necessidade da revisão da legislação e tudo mais, né? Então, questões para finalizar, que são questões para reflexão minha, sem respostas ainda, mas que eu penso que são importantes para a gente ir acumulando, né, esse debate sobre a questão agrária e as implicações no exercício profissional, né? Qual o papel que nós temos assumido, enquanto assistentes sociais, junto às populações rurais, considerando os interesses de classe, as lutas de classes que marcam a questão agrária? Quais as estratégias são possíveis para o fortalecimento da classe trabalhadora no campo, considerando as contradições inerentes ao exercício profissional, a nossa relativa autonomia, que tem que atender às demandas institucionais, mas que é colocada entre as demandas institucionais e as demandas profissionais, e ainda mais com essa lógica gerencial, focalista das políticas sociais que nós temos vivenciado. E eu considero que, principalmente diante do atual contexto, nós precisamos construir estratégias para o fortalecimento da organização popular e articulação com os movimentos sociais e os movimentos sociais do campo. Né, a Roberta, desde ontem, coloca essa preocupação de que os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais do campo, é quem vão sofrer a repressão, vão ser atingidos pela repressão desse governo golpista, né? E, ainda assim, mas como também já foi dito em outro momento, numa mesa assim, né, diante de tantas possibilidades de retraimento, não só de estagnação, mas de medidas reacionárias no campo do enfrentamento da questão agrária, né, nós não podemos dar espaço realmente ao pessimismo, mas nos articularmos com as lutas sociais, com as organizações coletivas dos trabalhadores, para aumentar as forças contra esses processos reacionários que não serão enfrentados, que não podem, não deverão ser enfrentados individualmente, né, descobrindo estratégias de superar o conservadorismo, superar o tecnicismo, que, como diz o Zé Paulo Neto, não é residual, infelizmente, e, em muitos momentos, tem ajudado muito mais, contribuído muito mais para esse trato da questão agrária de forma controladora das populações rurais do que para fortalecê-las como sujeitos do seu destino e do desenvolvimento das comunidades rurais. E nós temos escutado avaliações preocupantes e negativas sobre a experiência de assistentes sociais no campo e na implementação das políticas sociais do campo, né? Seja como a Roberta provocou, sobre os despejos e as desapropriações, não há nenhum dispositivo que obrigue uma interferência, uma intervenção profissional dos assistentes sociais, né? Lá em Alagoas, eu só soube de uma situação em que um assistente social do município foi chamada para fazer um levantamento daquela população do acampamento que estaria com uma ação de despejo, mas da grande frustração dos nossos companheiros do movimento por conta da postura da assistente social, que foi de reafirmar o interesse do latifundiário sobre aquela terra, né? E interessante que na turma de serviço social que eu fui colaborar em uma disciplina, né, é uma turma de estudantes de serviço social, de trabalhadores rurais, que vêm de movimento de comunidades quilombolas, que vêm de assentamentos rurais, que vêm de comunidades atingidas por barragem, todos eles fazendo serviço social, e como, na grande maioria das falas, a referência que eles têm sobre a intervenção, o trabalho dos assistentes sociais nas comunidades, nos locais que eles vivam como trabalhadores rurais ou como militantes, são nesse sentido de enxergar práticas que estão ali para garantir que as medidas institucionais sejam implementadas. Se é no PNHR, garantir a participação da comunidade, porque o projeto social do PNHR exige, né?
Então, isso é bastante preocupante para nós, né, e que revela mais ainda a necessidade urgente de nós aprofundarmos o debate sobre a questão agrária, sobre, né, o elemento central da questão agrária como provocador das desigualdades sociais no conjunto da sociedade brasileira e os desafios que impõe, né, para o exercício profissional das assistentes sociais, para o seu compromisso ético, político e a exigência de nós fortalecermos, de sermos profissionais competentes ético-politicamente, tecnicamente e teoricamente. Concluindo, muito obrigada. Em outra oportunidade, nós trataremos sobre outras questões. Obrigada, gente. Desculpa a demora.